2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: eu criei e por isso falei. Repita comigo assim: eu criei e por isso falei. Amém? Nós também cremos e por isso falamos. Vamos repetir? Nós também cremos e por isso falamos. Amém? Meus queridos, nós acabamos de ver aqui, e nós vamos falar nessa noite sobre o fundamento da fé. O que é a fé? Para que ela serve? Qual que é o objetivo da fé sobre as nossas vidas? Para nós exercermos a fé, para nós estarmos vivendo pela fé, nós temos que seguir o que a palavra de Deus está nos falando, o que a palavra de Deus está nos revelando. E ela nos revela nessa noite que aquele que tem o espírito de fé, conforme está escrito, crê e fala. Nós cremos e aí nós falamos. De nada me adianta eu ter fé e não falar. De nada me adianta eu falar e não ter fé. Para que a minha fé aconteça, para que a minha fé seja exercida, o que eu preciso fazer? Eu preciso crer e falar. Eu preciso crer e falar. Eu preciso acreditar e eu preciso profetizar. Eu preciso declarar. Eu preciso manifestar através da minha boca. Quando nós vivemos num mundo onde as pessoas elas começam a falar coisas, e essas coisas muitas vezes são palavras ruins, palavras palavras malditas, palavras. A gente tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos, porque aquilo que a gente fala acontece, porque as nossas palavras ela tem poder, ela tem total poder. Por isso, quando eu tenho uma fé, eu preciso primeiro crer e profetizar. Eu preciso crer, eu preciso acreditar e preciso falar. Você que tem fé, não adianta você apenas acreditar e ficar com aquilo guardado para dentro de você. Você tem que falar assim: Senhor, muito obrigado, porque eu creio que eu já recebi a tua bênção. Eu creio que as portas dos céus já se abriram sobre a minha vida. Eu creio que aquilo que o Senhor tem preparado para mim já aconteceu, porque conforme diz a tua palavra, se eu crer e falar, aquilo irá acontecer, porque essa é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, Lucas 8, verso 43. Se você não tem aí, está sendo projetado aqui na tela. Diz assim: nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto, quando no mesmo instante lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus ainda insistiu: quem tocou em mim? Quem tocou? Certamente alguém me tocou,
pois eu senti que de mim saiu poder, que de mim emanou poder. Então a mulher compreendeu que não haveria de passar desapercebida, e aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pela qual tocava daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Amém? Meus queridos, Jesus, ele tinha uma missão de vir ao mundo para a remissão dos pecados, dos nossos pecados. Ele tinha a missão de vir ao mundo para trazer salvação para este mundo, para trazer transformação para este mundo. E aí, ele, durante a sua passagem aqui pela terra, quando chegou a hora dele sair para o ministério, aos 30 anos de idade, Jesus, ele começou a procurar os seus discípulos, procurar aqueles a qual ele estaria passando e compartilhando os ensinamentos. Ele era considerado ali um grande mestre para aqueles 12 homens a qual Jesus tinha escolhido. E aqueles homens começaram, homens comuns como eu, como cada um de vocês aqui, homens que Jesus sentiu no coração e chamou para que os acompanhasse, para que os seguisse. E cada homem que foi escolhido por Jesus, ele tinha um propósito na vida daquele homem, daquele discípulo, daquele aprendiz do Evangelho. Nós sabemos que a palavra de Deus nos fala que quando nós somos escolhidos, não é porque nós escolhemos a Deus, mas é porque Ele escolhe cada um de nós. O Senhor, Ele escolheu cada um de vocês, e se você está aqui nessa noite, é porque Ele te escolheu. É porque o Senhor falou assim: eu quero você do meu lado, eu quero você vendo os milagres acontecendo, eu quero você participando das bênçãos que eu tenho para essa geração. Eu quero ver você participando de todos os momentos mais felizes que nós temos que participar aqui na terra. E aqueles homens, com eles não foram diferentes. Eles começaram a ver as obras e as maravilhas de Jesus, com ensinamentos, com acompanhamento diário, constante. E aqueles homens começaram a ver muitas coisas acontecerem. Começaram a ver muitos milagres acontecendo. E sabe qual é a diferença daqueles homens para nós? Que aqueles homens, eles tinham a condição de estar ao lado de Jesus, caminhando lado a lado com Jesus. Mas nós, hoje, nós não estamos mais com Jesus ao nosso lado. Nós estamos com Jesus dentro de nós. Jesus está aqui dentro de cada um de nós. Mas o que nos garante que isso é verdade? Somente através da fé. Que Ele morreu na cruz, que Ele se entregou por cada um de nós. E isso nos é dado, meus queridos, quando você entra aqui nesse tanque batismal e você mergulha, nos dado um tanto de fé para que nós possamos exercê-la, para que nós possamos caminhar lado a lado com Jesus, com Deus dentro do nosso coração. Então, eles estavam vendo ali as coisas acontecendo, e muitas coisas eles começaram, não acreditavam, não estava entendendo muito o que estava acontecendo, mas eles logo entenderam que aquele era o Filho, o enviado do Senhor para salvar, aquele homem a qual todos esperavam, era o escolhido de Deus. Eles estavam começando a ter fé naquilo que estava
acontecendo. A palavra de Deus fala em Tiago 2,17 que a fé, ela sem obra, ela é morta. Então, eu preciso crer, eu preciso falar e eu preciso agir. Eu preciso fazer acontecer. E a palavra de Deus também fala no livro de Romanos 10,17 que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aqueles discípulos, eles estavam vendo, eles estavam vendo Jesus profetizar, falar, estava vendo o milagre acontecer, estava vendo a obra sendo feita, estava ouvindo a palavra de Deus para que a fé dentro deles também crescesse. E aí, nós vemos ali um público, nós vemos ali um pequeno grupo de pessoas, chamadas fariseus, e também os escribas ali, que eles tinham ali uma distinção entre Jesus. Sabe qual era a distinção entre aqueles homens e Jesus? Aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles homens da lei, que guardavam a lei de Deus, eles eram homens que eles estavam olhando apenas para dentro de si. Mas Jesus, ele veio para salvar o cativo e o oprimido. Jesus, ele veio para os necessitados. E aqueles homens, eles não conseguiram entender que Jesus era o escolhido do Senhor. Que Jesus era aquele mesmo que havia ali uma profecia que viria o Filho do Homem para salvar a todos. Eles não entenderam aquilo. Existe um judeu, esqueci o nome dele agora. Ele falava que os rabinos haviam dito que se o pecador voltar para Deus, isto irá recebê-lo. O Deus irá recebê-lo. Eles não disseram que o amor de Deus sai à procura de todo pecador onde ele está. Mas nós vemos na palavra de Deus, aqui nos evangelhos, que Deus está à procura daqueles que o adoram. Deus está à procura daqueles que o necessitam. Deus está à procura daqueles que o buscam. E aí, essa era uma das grandes diferenças, a maior e grande diferença entre aqueles homens, doutores da lei, que guardavam a lei de Moisés, uma lei que foi dada por Deus para controlar o povo dentro daquela situação em que eles viviam de exílio. Mas Jesus, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumpri-la. Mas com amor, com dedicação, com busca, com transformação, com milagres, levando fé ao coração das pessoas. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque Jesus Cristo permitiu que isso acontecesse. E a maior diferença entre aqueles homens, fariseus, os escribas, aqueles que guardavam a lei de Moisés e Jesus, é a graça. O favor imerecido, um dom gratuito de Deus para cada um de nós. Graça, quando nós falamos em graça, nós podemos traduzir essa pequena palavra em amor. Tudo que é graça é em amor. Aqueles homens começaram a perseguir Jesus e eles começaram a tentar pegar Jesus e algum erro dele na lei antiga, na lei mosaica. Mas Jesus continuava fazendo milagres, continuava proclamando a palavra, continuava falando: eu sou
o escolhido do Senhor. Eu sou aquele que veio para remir os pecados. Eu sou aquele que veio para cumprir a promessa do Senhor. E aí o que começou a acontecer? Essa palavra começou a se multiplicar. Jesus ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E aí começou a vir as multidões atrás de Jesus. Vieram as multidões através da palavra que foi proclamada, da palavra que foi levada para outras localizações. E aí começou a vir as multidões de várias regiões, aonde Jesus começou a atingir não somente o seu povo, mas também os gentios, aqueles que não eram do seu povo, da sua linhagem. Nós vemos nessa passagem do livro de Lucas, capítulo 8, da mulher que havia 12 anos que vivia de uma enfermidade, de um fluxo de sangue, uma hemorragia. E ela era, naquele tempo, uma mulher que sangrava, que estava no período de sangramento. Era considerada uma pessoa impura. Era considerada uma pessoa que não era digna de estar no meio da multidão. E aquela mulher tão somente creu. E ela falou: eu vou porque eu serei curada. Ela creu e ela profetizou. E ela foi. E ao tocar nas vestes de Jesus, naquele momento que ela tocou, ela acreditou que somente se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E ao tocar as vestes de Jesus, ela imediatamente foi curada. E naquele momento Jesus para, porque ele sente que dele saiu poder, porque dele saiu cura, porque dele saiu salvação, porque dele saiu libertação. Nós vemos, meus irmãos, que a fé ela cura, a fé ela salva e a fé ela liberta. Nós vemos que a fé ela é maravilhosa. A fé é algo maravilhoso para as nossas vidas. No livro de Lucas, no capítulo 8, versos 48, eu vou colocar aqui na tela para você ver. Está lá. Nós vemos, em primeiro lugar, que a fé, ela cura. Amém? Repita comigo assim: a fé cura. A fé cura. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou. Nós vemos também no livro de Mateus, capítulo 9, vou colocar aqui para vocês, no verso 22, que a fé, além de curar, ela salva. Então Jesus voltou-se assim, que viu a mulher, ele disse: anima-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, a mulher ficou sã. Nós vemos, no mesmo relato, nós vemos na mesma cena, 3 situações diferentes, onde a fé ela tem o poder de curar, a fé tem o poder de salvar e tem o poder de libertar. E no livro de Marcos, capítulo, vou colocar aqui para vocês. No Marcos capítulo 5, verso 34, e Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas libertas do teu sofrimento. Quando nós
vemos que a fé, que Jesus falou para ela que ela esteja liberta do teu sofrimento, isso nos revela que essa mesma fé que cura, essa mesma fé que salva, é uma fé que nos liberta, que nos tira de prisões, que nos tira daquilo que está nos prendendo, nos amargurando, aquilo que nos está nos travando. Meus queridos, a fé, ela tem vários objetivos em nossas vidas, mas nós como cristãos, nós temos que viver pela fé. Nós somos salvos pela fé. Nós andamos pela fé. Nós venceremos o mundo pela fé. Pela fé nós somos justificados. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível eu agradar a Deus. No livro de Marcos, vamos abrir, Marcos capítulo 11, verso 23, a palavra do Senhor fala assim: e com toda a certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, parece loucura, isso daí parece algo assim, insano para nossa mente. Mas a fé, ela tem o poder de falar com coisas. A fé, ela tem o poder de manifestar através das nossas vidas, em objetos, na natureza, no vento. E quando nós falamos, quando Jesus ele fala assim: qualquer pessoa que ordenar a este monte, esse monte ele pode ser várias coisas em nossas vidas. Pode ser uma doença. Esse monte, ele pode ser algo que a escassez, pode ser falta de amor, falta de união, falta de harmonia, pode ser várias coisas em nossas vidas. E aí, ele fala: com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, se qualquer pessoa falar com a sua boca, se qualquer pessoa crer, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida no seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Simples. Aqui, em momento algum nesse versículo, nós estamos vendo Deus falar assim: se Deus quiser. Em momento nenhum nós estamos vendo nesse versículo falar: se for da vontade de Deus, lhe será feito. Não, isso é um princípio que nós temos que aprender e tomar posse. É um princípio da palavra de Deus. Se qualquer pessoa que ordenar a este monte, qualquer pessoa que ordenar a essa doença, qualquer pessoa que ordenar a essa escassez, qualquer pessoa que ordenar a qualquer coisa sobre a sua vida, que se levante e lança-te no mar, e não houver dúvida no seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Existe uma passagem na palavra de Deus que fala assim que o meu povo, ele padece porque pede mal, porque não sabe pedir, porque pede errado. O meu povo perece por falta de conhecimento, da palavra de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é revelada a todos nós aqui, ó. A palavra de Deus está aqui. Não é o fato de você vir à igreja que você vai simplesmente ouvir Deus falando com você. Não, Deus vai falar com você aqui, ó, lendo a palavra dele. E nós temos falado: reserve minutos do seu dia, reserve um tempo do seu dia para ler a palavra de Deus, para buscar o que Deus quer para você na sua vida.
E aí nós temos preguiça, nós temos falta de interesse. E aí depois nós queremos que Deus nos abençoe. Nós queremos que Deus nos livre do mal. Nós queremos que Deus abra as portas. Sendo que está aqui, um princípio simples. Um princípio muito simples. Com toda certeza eu vos asseguro, Jesus está falando para nós. Jesus está falando para cada um de vocês essa noite. Com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida no seu coração, isso me lembra uma história. A mulher morava beira de uma praia, mas na frente da casa dela tinha um monte. E ela leu essa passagem e ela falou assim: eu vou orar. Eu vou orar para esse monte sair da frente, para eu poder ter visão para o mar. E aí aquela mulher foi lá, orou: Senhor, tira aquele monte da frente da minha casa, que ele atrapalha a minha visão para o mar, e eu te peço isso em nome de Jesus. Aí ela voltou lá, abriu a janela, aí ela chegou e falou assim: eu sabia que você não ia sair daí. De que adianta? Se não houver dúvida no seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Quantos têm necessidades aqui? Quantos precisam que Deus ouça a sua oração? Está aqui, meus queridos. Está aqui, Não tenha dúvida. Não duvide no seu coração. Às vezes, nós duvidamos. Mas sabe por que o diabo ele fica furioso com aquele que declara fé na sua vida? Porque ele sabe que quem tem fé e não duvida, recebe. Vocês estão entendendo? Às vezes nós cremos, acreditamos, temos fé, mas duvidamos. Às vezes a gente tem fé, mas não fala. As nossas palavras, ela tem poder no mundo espiritual. Se com a sua boca confessar, se humilhar, orar e buscar o meu santo trono, então dos céus eu ouvirei a tua prece e sararei a tua nação, sararei a tua terra. Por isso nós precisamos, de nada nos adianta falar sobre batismo com o Espírito Santo, de nada nos adianta falar de dons espirituais, de nada nos adianta falar de frutos do Espírito, se nós não soubermos e exercemos o fundamento da vida cristã, que é a fé. Nós precisamos estar firmados e fundamentados na fé na palavra de Deus, na fé nas promessas do Senhor, porque é pela fé que nós somos curados, é pela fé que nós andamos, é pela fé que nós somos justificados diante de qualquer situação, é pela fé que nós vencemos o mundo, é pela fé que nós podemos agradar a Deus, é pela fé que nós vivemos, é pela fé. Então, eu quero que neste momento você curve a sua cabeça. Talvez você tenha dúvidas no seu coração: será realmente que eu tenho fé? Jesus, quando comissionou ali os discípulos para a sua primeira viagem, quando ele mandou 2 em 2 para pregar e falar, preparar o caminho para ele,
Jesus, ele falou assim, eu vou dar para vocês todo o poder que eu tenho, de curar, poder de expulsar demônios, poder de salvar, poder de libertar os cativos. E eles ficaram em dúvidas, aqueles discípulos, mas como é que é isso daí? Será que... Não, eu estou lhe dando todo o poder. E Jesus, quando ele foi lá para ao lado do Pai, à direita do Pai, aguardar para vir buscar a sua igreja, ele deixou conosco esse poder de orar pelos enfermos, esse poder de expulsar demônios, esse poder de curar, libertar os cativos. Nós temos o poder através do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Então eu quero que, se você tem dúvida no seu coração, que essa dúvida seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo. Que a fé do Senhor seja fortalecida na sua vida. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Grandioso Deus e maravilhoso Pai. Senhor, apresento a Ti, cada um aqui nessa noite. Ó Senhor, se há dúvida no coração, se realmente existe essa fé dentro de nós, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo ó Senhor, com a Tua misericórdia, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. Essa fé, ela seja fortalecida dentro de nós. E que nós possamos, Senhor, acreditar, conforme diz a Tua palavra. Senhor, com toda certeza que o Senhor nos assegurou que se nós ordenarmos a qualquer coisa, ó Pai, para ser lançado no mar, e não houver dúvida no nosso coração, que isso será feito, Pai. Isso está na Tua palavra. Por isso, Senhor, nós pedimos que essa fé seja fortalecida dentro de nós, que essa fé, ela seja engrandecida dentro de nós, ó Pai, cada vez mais. O Senhor Jesus Cristo disse que se houver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ó Pai, nós seremos vitoriosos. Nós seremos, Senhor, conquistadores do Teu reino, ó Pai. Por isso nós declaramos, ó Pai, precisa no mínimo um tamanho de um grão de mostarda. Será, Senhor, que nós não temos no mínimo um tamanho de um grão de mostarda de fé dentro de nós, ó Pai? Em nome de Jesus Cristo, eu clamo sobre essa igreja, ó Pai. Eu clamo sobre cada um aqui nessa noite. Que haja fé para que os seus problemas sejam solucionados, ó Pai. Que haja fé para que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre a vida de cada um, ó Pai. Para que haja cura, para que haja libertação, para que haja bênção, Senhor, prosperidade sobre o Teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama sobre a Tua igreja nessa noite, hoje e para todos sempre. Eu clamo a Ti e agradeço, porque dentro de mim, Senhor, há fé suficiente para acreditar, para confiar e para declarar que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Louvado seja Deus, glorificado seja o Seu santo nome. Meus queridos, a fé é o que nos faz mover. A fé é o que nos faz caminhar. Eu preciso, em primeiro lugar, crer. Não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Eu vivo não pelo que meus olhos me mostram, mas eu vivo pelaquilo que eu acredito, conforme as promessas e a palavra de Deus tem revelado para mim. Mas para isso eu preciso conhecê-la. Eu preciso aprender a palavra de Deus. Eu preciso viver a palavra de Deus. Amém? Que você possa sair daqui animado nessa noite. Que você possa sair daqui com o seu coração quente, acreditando, com essa fé que a sua vida vai ser diferente. Se você até hoje não teve essa fé, eu clamei para o Senhor, para que essa fé comece a ser engrandecida dentro de você. Que essa fé, ela floresça dentro de você. E que ela se multiplique dentro de você. E as coisas vão mudar
na sua vida. Nós não iremos mais padecer. Nós não iremos mais sofrer. Nós não iremos mais passar por situações onde nós iremos falar assim, acabou. Porque mesmo que estivermos lá como Moisés estava, diante de um mar, com um exército atrás, mas ele cria um Deus que havia lhe dado uma missão. E Deus fez com que aquele mar se abrisse para que aquele povo atravessasse. E é esse Deus que eu sirvo. É esse mesmo Deus que libertou o povo de Israel das mãos de Faraó, de Ramsés, para que atravessasse o Mar Vermelho e fosse em direção à terra prometida. Aquela terra tinha homens maus, tinha gigantes, havia povos ali que dominavam aquela terra. Vocês acham que foi fácil eles tomarem aquela terra? Não foi fácil. Jesus falou que nós teríamos aflições, que nós teríamos lutas no nosso dia a dia. E eles, para atravessar, para tomar aquela terra, eles tiveram que lutar, tiveram que batalhar, tiveram que conquistar aquela terra. Mas aquela terra era prometida do Senhor. E o Senhor fala para nós, se você quer, você acreditar, se você crer, você vai comer do melhor dessa terra. Eu não posso, meus queridos, ficar pregando aqui para vocês, falando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, sendo que você olha para amanhã e você não tem condição, você não vê situação para pagar uma conta de luz, uma conta que você, talvez vai vencer amanhã. Se Deus não prover na sua vida, Deus não é Deus. Deus é um Deus de provisão sobre nós. Nós temos que acreditar, nós temos que declarar e profetizar que haverá provisão do Senhor do norte, do sul, do leste, do oeste, do céu. Da onde nós menos esperarmos, haverá provisão de Deus sobre as nossas vidas. Por isso nós temos que crer, acreditar e confiar que Deus vai estar conosco dia após dia. E declarar, Senhor, não estou vendo, mas eu já sei que é meu. Eu já sei que eu conquistei. Talvez seja um trabalho que você ainda não tem, mas que você almeja. Agradeça ao Senhor, porque o Senhor já te deu pela fé. Eu não sei se é uma causa na justiça, mas agradeça a Deus, porque Ele já te deu a vitória lá na justiça. Em nome de Jesus Cristo. Pela fé. Promoção no trabalho, uma cirurgia, algo. A gente não sabe qual que é a necessidade de cada um de vocês, mas agradeça a Deus, porque Ele já te deu pela fé